15 Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 53 Primeira construção pela bancada mágica. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Ele deu 3 opções de atualização. Parece que a bancada é realmente um item da base que tem mais potencial para ser atualizado. Pensamentos correram pela mente de Suma enquanto ele lia cuidadosamente os prós e contras de cada atualização. Inicialmente, a bancada deveria ser de grau normal, mas subiu para um grau excelente depois que inclui 2 complementos Premium. Se os itens criados no painel do jogo não devem ter nenhuma nota, então os itens criados usando o Workbench terão pelo menos o grau do Workbench incluído nele. Isso significa que será de excelente qualidade. Eu me pergunto se isso adicionará alguma habilidade única. Então, se usar o sistema para atualizar as propriedades da bancada até um nível perfeito, isso significa que mesmo uma espátula criada aleatoriamente seria de qualidade perfeita. Quando Sumo percebeu isso, ele se alegrou interiormente e rapidamente recuperou uma unidade de madeira e uma unidade de ferro. Entre todos os itens, parecia que um machado de ferro seria o mais fácil de fabricar. Tudo o que você precisava fazer para criar um machado de ferro passável era serrar um pedaço de ferro e encontrar uma maneira de espetá-lo em uma vara de madeira. Sumo caminhou até o centro de energia e conectou o gerador. Depois de garantir que a saída do gerador era constante, ele trocou a fonte de energia do abrigo para o gerador. O braço robótico consumiria muita energia durante o corte e a soldagem. Não havia como uma bateria de íon lítio de 400 a suportar isso. Depois de usar o manual de ilustração de monstros para escanear os arredores e também fazer uma rodada de vigilância usando a televisão para garantir que não houvesse inimigos em um raio de 1 quilômetro, Sumo soltou um suspiro de alívio e vestiu sua capa de chuva antes de caminhar até a bancada. A bancada parecia pesar 1 tonelada porque seu corpo era feito de madeira e ferro. Contornando para caminhar para o lado esquerdo, Sumo pressionou o botão de segurança de autoteste da bancada. Uma luz indicadora começou a piscar em vermelho. 3 segundos depois, ele se transformou em um tom de verde que evocava alegria. O braço robótico preso na lateral da bancada também iniciou seu autoteste. Após vários segundos de vibração, a máquina começou a se expandir lentamente e forneceu um espaço para os humanos estenderem seus braços dentro dela. Sumo sentou-se e tentou colocar o braço direito para dentro. Braçadeira. Quando o braço robótico detectou o peso, começou a se fechar lentamente e se fechou com uma pontada. A totalidade do braço esquerdo de Sumo estava lindamente encaixada dentro. Quando Sumo tentou mover o braço que tinha metal preso a ele, ele ficou maravilhado com o quão suave e forte era. A parte eletrônica suporta a maior parte do peso do braço robótico, o que significa que seu braço real não parecia pesado pelo braço robótico. Sumo olhou para as turbinas, soldador e um instrumento que parecia ser usado para cauterizar seu braço. Então, ele ergueu o braço em direção à parede e suspirou enquanto dizia: "Desculpe, eu sou o Homem de Ferro." Ele tocou as linhas suaves de aço e a variedade de instrumentos nele. Um sentimento de orgulho surgiu em Sumo quando ele olhou para o poder de um humano combinado com uma máquina. Os corpos humanos são muito frágeis. Espero chegar ao dia em que forjarem armaduras como Gundam. O avanço de seu poder de combate pessoal definitivamente estaria em a direção futura do poder de combate pessoal deve estar na direção do Mecha. E esse dia não estaria muito longe no deserto. Sumo saiu de sua imaginação e utilizou a conveniência do espaço de armazenamento para trazer uma unidade de ferro e madeira para a mesa. Quando ele tentou usar a mão esquerda para pressionar o botão da máquina de corte, imediatamente ouviu um zumbido. As rodas da serra em sua mão direita começaram a girar lentamente. Conforme ele pressionava o botão repetidas vezes, as velocidades aumentavam cada vez mais e depois voltavam à velocidade mais lenta depois de passar para a terceira marcha. Depois de experimentar, Sumo voltou para a velocidade mais lenta e estendeu as lâminas de serra em direção à folha de ferro. Fantástico! Faíscas fortes de fogo imediatamente pousaram na máscara da capa de chuva de Sumo, e a luz era tão brilhante que fez seus olhos arderem.
Era a primeira vez que Sumo operava uma máquina de corte como essa, e a falta de experiência fez seus olhos arderem tanto que as lágrimas rolaram, fazendo parecer que estava chorando. Droga, eu esqueci que as pessoas sempre usam uma capa quando cortam coisas. Tenho que ir buscar uns óculos escuros. Enquanto Sumo rapidamente tirava o braço robótico e enxugava as lágrimas de seus olhos, ele foi até a despensa e encontrou a garrafa de cola que relutava em beber antes. Ele pegou a garrafa de cola e caminhou até Oreo, que ainda estava de guarda em seu lugar para alimentá-lo com vários goles. Sumo terminou o resto da cola. Depois de arrancar cuidadosamente o sinal de cola da garrafa, Sumo encontrou o helicóptero que havia recuperado do terreno baldio e foi para a cidade com a garrafa de cola. A resistência do plástico poderia ser amplamente ignorada se uma lâmina afiada fosse usada com movimentos rápidos. Sumo só precisou exercer um pouco de força antes de cortar a tampa da garrafa e dividir o corpo da garrafa em duas metades. Depois de usar cuidadosamente a ponta da faca para esculpir a forma de um par de olhos na garrafa, Sumo pegou a garrafa e brigou com ela. Ele acabou com um par de lentes de óculos de sol recém-fabricadas, feitas a partir de duas garrafas de Coca-Cola. Agarrando a fita, Sumo colocou as lentes dos óculos de sol sobre a parte da capa de chuva de onde se olharia. Firmando o olhar, ele chamou o sistema para que as propriedades da capa de chuva aparecessem. Capa de chuva forte. Descrição: capa de chuva de uma peça com fortes funções de impermeabilização, proteção leve e propriedades de isolamento térmico. Opção de atualização: material, 20, a prova de vento, 30, a prova de raios UV, 10 a 8, isolamento térmico, 15. Introdução: os meninos também precisam usar a capa de chuva e se proteger, ok? Atualize a proteção contra os raios UV. Ele tinha acabado de falar quando 2 pontos de sobrevivência foram deduzidos. As duas lentes de óculos de sol que ele havia colado começaram a derreter e se fundirem uma com a máscara. Mais uma vez, Sumo vestiu o casaco e sentou-se à bancada para continuar seu trabalho inacabado. Quando na frente da máscara atualizada, a luz deslumbrante e as faíscas criadas pela máquina de corte perderam seu poder formidável. Itens criados usando uma excelente bancada de trabalho teriam atributos de bônus extremamente fortes. O tijolo de ferro parecia forte, mas quando colocado diante da máquina de corte giratória, era como um tijolo de tofu, pois as lâminas o cortavam facilmente. Depois de separar cuidadosamente uma unidade de ferro em 5 menores, Sumo colocou 4 delas no chão antes de tentar aumentar a temperatura da restante. Uma chama queimou do soldador em seu braço direito e banhou o bloco de ferro em altas temperaturas. Você podia observar como o ferro mudava de cor para um vermelho ardente. Um martelo saltou depois que ele desligou apressadamente o soldador. Sumo levantou um braço e martelou o metal em chamas. Com a ajuda do maquinário, Sumo continuou martelando por 1 minuto inteiro antes de parar de trabalhar. Agora, o ferro começou a tomar a forma de uma lâmina de machado. Embora não tão uniforme quanto o criado pelo sistema, a qualidade não foi considerada ruim para um estreante como ele. Felizmente, as ferramentas desta bancada ajudam a trabalhar nesses materiais. Se não, quem sabe quanto tempo eu teria que esperar antes de poder aquecer e soldar o ferro. Sumo pressionou outro botão para liberar correntes de ar e resfriar o machado rapidamente. Depois disso, ele moveu a placa de ferro para o lado e pegou sua madeira para começar a cortar e lixar com a máquina de corte. Em pouco tempo, um cabo de machado liso foi criado. Depois de tentar reduzir o tamanho da base do ferro para que ficasse do mesmo tamanho da ponta do cabo do machado, Sumo colocou o cabo de madeira na ranhura da bancada e usou seu braço robótico para exercer pressão. Um machado novinho em folha foi criado. Em seguida, ele virou a máquina de corte e usou a lâmina para terminar de afiar o machado e torná-lo um machado afiado e utilizável. Não foi tão difícil criar um machado de ferro. Bom trabalho! Sumo tirou seu braço robótico e abriu a fenda para poder tirar o machado, que ainda cheirava ferro quente. O cabo liso do machado não era tão intrincado quanto os criados no painel do jogo,
mas o comprimento e a largura de tudo se adequavam às preferências de Sumo. Foi a primeira vez que ele fabricou um machado, então os dois lados tinham altura desigual, com o lado esquerdo sendo um pouco mais alto. No entanto, a lâmina brilhava tão ameaçadoramente que ninguém ousaria duvidar de seu poder. Sumo concentrou seus esforços e convocou o sistema. Quando ele olhou para as propriedades do machado que acabara de criar, ficou chocado. Machado de ferro, excelente, descrição. Um machado de ferro feito pelo consciencioso artesão Sumo. Materiais de alta qualidade foram usados e atualizados para serem de excelente qualidade por algum motivo bizarro, apesar do trabalho manual grosseiro. Habilidades especiais. 1. Nitidez mais 1 menor ou start igual a 2 maior pequena chance de causar uma explosão ao cortar árvores. Nitidez mais 3. Comentário. Isso poderia ser. Isso poderia ser o Falling Sakurashi. Isso é tudo. Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 54. Esfregue as mãos na invencibilidade e entenda os aplausos. Existe uma entrada dupla. E eu criei essa dupla entrada. Sumo olhou atordoado para o machado em seus braços e não conseguiu evitar pegar um machado que havia criado no painel do jogo de seu espaço de armazenamento para fazer comparações. O machado feito à mão parecia excepcionalmente áspero em comparação com os elegantes machados criados no jogo. No entanto, Sumo encontrou uma estranheza depois de colocar os dois machados um ao lado do outro. Embora a lâmina trabalhada no painel do jogo parecesse ameaçadora, não parecia nem um pouco mística. Considerando que a lâmina artesanal brilhava de vez em quando e parecia ter a ajuda dos deuses, Sumo recuperou os pedaços de madeira que sobraram de quando ele criou a lâmina do machado e usou os dois machados para cortar a madeira. Quando Sumo usou o machado que ele havia criado no jogo, ele pôde sentir claramente uma força de resistência quando tentou cortá-lo. Foi só depois de aumentar a força usada que ele conseguiu fazer um amassado. No entanto, o machado feito à mão fazia a madeira parecer um pedaço de tofu ao brilhar e cortar um canto da laje. Puta merda. Provavelmente posso cortar 50 árvores em um dia usando algo assim. Incapaz de suprimir o choque que sentiu, Sumo amaldiçoou em voz alta, ainda incapaz de entender como um machado que ele havia criado detinha espontaneamente tal poder. Parece que os suprimentos artesanais se tornaram o verdadeiro amor do homem, e o painel do jogo será eliminado. Além disso, a coisa mais importante a observar no artesanato é: não requer pontos. Depois de experimentar a criação com a bancada, Sumo sentiu repulsa ao pensar no painel do jogo, que exigia que você pagasse um ponto de sobrevivência antes de poder usá-lo. Quanto mais cedo você entrar na era da eletricidade, mais cedo terá uma bancada de trabalho melhor. Quanto mais cedo você aprimorar suas habilidades de artesanato, mais cedo obterá melhores equipamentos. Ao mesmo tempo, a bancada ajudaria artesãos de alto nível a melhorar imensamente suas habilidades. Foi uma configuração extremamente justa. Não havia planos de design confusos para se referir na criação de armas lendárias. Se você queria um bom equipamento, tinha que olhar para os planos de design e entendê-los antes de criá-los à mão. Sumo foi até o balde e se serviu de um copo de água de energia psíquica para beber, para que pudesse se acalmar de sua excitação. Se o equipamento de excelente qualidade já é tão bom, imagine o quão assustadoramente bom seria o equipamento de qualidade premium quando eu criasse. Depois de conhecer o uso da bancada, Sumo voltou correndo para a bancada e mergulhou de volta no trabalho. Ele iria criar uma série de ferramentas simples agora para poder se livrar das de qualidade normal que havia criado antes no painel do jogo. Em meio às ferramentas, Sumo decidiu começar com uma pá de ferro, pois era mais fácil de fabricar em comparação com as outras ferramentas. Planeje. Quando Sumo vestiu sua capa de chuva, ele parecia possuído por um artesão enquanto se sentava na bancada e se concentrava no trabalho. As faíscas da máquina de corte voaram e um som ensurdecedor ecoou quando o tijolo de ferro foi amassado e achatado em pequenos quadrados irregulares. Ele parou por um tempo quando terminou de cortar. Sumo levou os quadrados irregulares para o centro, onde começou a aquecê-los e martelá-los.
Com a ajuda da imensa força do braço robótico, os quadrados começaram a mudar de forma e assumir a forma da conhecida pá conforme o braço martelava sobre eles. Comparado com a última vez, Sumo se familiarizou com as ações agora e conseguiu martelar a pá em uma espessura mais uniforme. Ele colocou a pá de lado para esfriar depois de terminar. E ele tirou 2 unidades de madeira. Desta vez, Sumo usou 10 pedaços de madeira para criar diferentes varas de madeira de diferentes comprimentos para que pudesse mantê-las como sobressalentes. Depois de colocar um bastão de madeira um pouco mais longo na fenda, ele pegou a pá fria e pressionou as duas juntas para formar uma pá de ferro artesanal novinha em folha. Sumo sorriu depois de invocar o sistema e ler as propriedades da pá. Premium, descrição. Uma pá de ferro trabalhada pelo artesão consciencioso Sumo. Materiais de alta qualidade foram usados e atualizados para serem de excelente qualidade por algum motivo bizarro, apesar do trabalho manual grosseiro. Habilidades especiais. 1. Nitidez mais 1 menor ao start igual 2 maior economia de energia mais 1 pequena chance de causar uma explosão ao escavar terra. A resistência do solo diminuiu bastante. 20s. Comentário. Seu talento especial para cavar buracos e enterrar pessoas fez com que você fosse enriquecido com sorte ao criar paz. Farei uma picareta de ferro e tentarei cavar os minérios de enxofre na minha porta. Quando chegar a hora, vou ter uma AK-47 caindo no colo. TSK. É ótimo só de pensar nisso. Sumo se esforçou para não se deixar levar pela empolgação e passou mais meia hora forjando uma picareta de ferro. No entanto, foi exatamente como o sistema introduziu as coisas. A menos que você tenha muita sorte naquele dia, uma bancada de excelente qualidade produziria apenas itens de excelente qualidade. A picareta de ferro também era de excelente qualidade, e não havia acionado a bancada para produzir produtos de qualidade premium. Depois que Sumo terminou de fabricar essas 3 ferramentas, ele desligou a fonte de energia da bancada e caminhou até o centro de energia para verificar quanta energia havia sido usada. Nada mal, usei apenas cerca de 7% da bateria. Este nível de consumo ainda é aceitável. Talvez eu possa tentar criar uma besta de alta qualidade quando tiver tempo. Sumo agiu de acordo com as instruções e desligou o gerador para que pudesse descansar. Depois de ligar o suprimento movido à bateria, ele voltou para a sala de estar do abrigo para tomar um grande copo de água de energia psíquica antes de começar a vestir seu equipamento em preparação. Oreo saiu correndo de seu canto para sinalizar que também gostaria de acompanhá-lo. Sumo sorriu enquanto se abaixava para acariciar a cabeça de Oreo e dizer gentilmente: "Bom menino, fique e cuide dessa pessoa. Estarei lá fora desenterrando algumas pedras e não irei muito longe. Voltarei muito em breve." Quando Oreo ouviu que Sumo não estava saindo para brincar, ele fez beicinho e abanou o rabo sem pelos enquanto se deitava lentamente. Sumo não sabia se riu ou chorava ao ver a expressão no rosto de Oreo e depois no kobold no canto, que parecia ter adormecido. Os Keys deveriam ser cães enérgicos, mas Oreo estava agindo de forma estranha recentemente, deitando-se para descansar logo após uma refeição. Ele não sabia o que estava acontecendo. Balançando a cabeça para banir os pensamentos para o fundo de sua mente, Sumo chegou ao centro de comando e operações onde ligou a televisão para observar o que estava acontecendo nas proximidades. Tudo estava voltando à vida depois de mais de um dia de chuva ácida constante. Podiam ser toxinas horripilantes e perigosas para os humanos, mas eram um néctar precioso para as plantas. A grama, que originalmente estava desbotando de amarelo, agora era um pedaço de verde novamente. Depois de dar um zoom nos arbustos onde o exército kobold havia sido enterrado, ele observou cuidadosamente e notou que não havia pegadas a serem encontradas. Depois de outra rodada de olhares, Sumo avistou 2 animais que pareciam galinhas bebendo casualmente de uma poça de chuva ácida. O que é isso? A chuva ácida não vai corroê-los. Sumo ficou chocado ao dar um zoom e observar 2 galinhas do deserto bebendo calmamente a água da poça de chuva ácida. Suas penas eram do mesmo tom de amarelo lamacento do solo do deserto,
com uma pequena mancha vermelha decorando o topo de suas cabeças. Debaixo de suas asas ligeiramente grandes estava sua carne macia e rosa, bicos castanhos e olhos negros. Além de suas garras, que eram maiores do que as galinhas da terra, o resto de seu corpo era essencialmente idêntico ao das galinhas do campo. Ele convocou o painel do jogo e lançou o manual de ilustração de monstros, decidindo usar sua única chance do dia. Uma galinha de penas selvagens é detectada a 114 metros de distância do jogador. Fator de perigo 12. Por favor, seja cauteloso. Contagem de hoje 23. Frango de penas selvagens. Sumo abriu o manual e rolou para as propriedades criaturas do deserto como essas. Wildwater Chicken, uma criatura de terreno baldio que raramente ataca agressivamente. Tem um sistema digestivo forte que irá afastar produtos tóxicos abaixo do nível médio. Possui mobilidade adequada. Após a determinação do ninho, ele não mudará de local facilmente, a menos que haja a presença de um inimigo extremamente forte ou fator externo. Frequentemente construirão suas casas perto de fontes de água. Fraqueza, extremamente assustado com sons agudos. Ficará paralisado no chão depois de ouvir sons agudos. Contagem de perigo 12. Incrível. Tem certeza de que não está aqui para me entregar ovos? Ao verificar novamente e confirmar que essas duas galinhas de penas selvagens haviam construído seu ninho perto do lago de chuva ácida, Suma desligou a televisão com entusiasmo e caminhou em direção à porta dos fundos para encontrar seus novos vizinhos. Como meus vizinhos podem se considerar estranhos? Meu abrigo é quente no inverno e fresco no verão. Como viver no deserto se compara a viver aqui? Me Post-Apocalyptic Shelter capítulo 55. Ganhando novos vizinhos inesperadamente, Sumo se agachou e correu pela passagem até a saída, onde empurrou a pequena porta de pedra e escavou para fora. As duas galinhas de penas selvagens foram muito corajosas quando viram seu convidado surpresa, Sumo. Tudo o que fizeram foi ficar paradas e cacarejar. Oi, bom conhecê-lo. Eu sou seu vizinho, Sumo. Sumo diminuiu seus passos e avançou cuidadosamente em direção às duas galinhas de penas selvagens. Ele se movia lentamente, e as galinhas de penas selvagens também não pareciam estar reagindo agressivamente. A menos que fosse absolutamente necessário, Sumo não pretendia usar métodos entusiasmados para convidar seus novos vizinhos a começar uma nova vida em seu abrigo. No entanto, Sumo acabou subestimando seu charme. Quando ele estava apenas a 30 metros das galinhas de penas selvagens, as duas galinhas começaram a correr rapidamente, como se tivessem descoberto algum tipo de tesouro. O objetivo deles não era fugir. Em vez disso, foi correr em direção a Sumo. Os pés grandes da galinha de penas selvagens deram-lhes a capacidade de correr tão rapidamente quanto um adolescente. Dentro de 3 a 5 segundos, eles chegaram aos pés de Sumo. Duas galinhas fofas sentaram-se uma ao lado da outra e olharam com expectativa para Sumo. Minha beleza cruzou comunidades. Isso não é ser um pouco auto-imerso demais? Sumo tinha uma expressão confusa no rosto enquanto enxugava o rosto. No entanto, quando ele deu outra olhada cuidadosa, notou que as duas galinhas de penas selvagens não estavam olhando para seu rosto. Em vez disso, eles estavam olhando para as pequenas manchas de água na camisa dentro de sua capa de chuva. Foi atraído pela energia psíquica da água. Intrigado, Sumo recuperou uma garrafa de água de energia psíquica de seu espaço de armazenamento. Ele abriu ligeiramente a tampa da garrafa. À medida que o cheiro da água da energia psíquica flutuava, o desejo nos olhos das duas galinhas de penas selvagens ficou ainda mais óbvio. O olhar suplicante em seus olhos era tão humano que doía assistir. Depois de pensar um pouco, Sumo recuperou um pequeno pedaço de madeira. Ele se abaixou e derramou um pouco da água da garrafa no pedaço de madeira. As duas galinhas correram e cacarejaram enquanto bebiam. A água de energia psíquica de sabor doce fez com que um sorriso feliz aparecesse nos rostos da galinha de penas selvagens. Ele serviu um pouco mais para eles beberem. Sempre que ele servia mais, as duas galinhas abaixavam a cabeça para bicar ferozmente.
Depois de beber cerca de 100 mililitros, as duas galinhas de penas selvagens finalmente levantaram a cabeça e sinalizaram que pararam de beber. Você não tem muito apetite, mas por que está me olhando de um jeito tão esquisito? Quando Sumo fechou a tampa e colocou a garrafa de água de energia psíquica em seu espaço de armazenamento, ele se voltou para as galinhas de penas selvagens e ficou surpreso ao ver que as duas galinhas tinham um olhar que mostrava confiar. Porque foi confiança. Sumo tentou dar 2 passos adiante, e as galinhas também deram 2 passos em direção a ele. Então, Sumo tentou correr alguns passos adiante. As duas galinhas também correram para ele. Era como se você tivesse um animal de estimação em um jogo de RPG. As duas galinhas de penas selvagens foram programadas para segui-lo automaticamente depois de beber a água de energia psíquica. Sumo circulou pela duna e chegou à porta da frente. As duas galinhas de penas selvagens também chegaram à porta da frente com ele. Como se eles estivessem de olho em Sumo e não estivessem nem um pouco com medo de que ele pudesse prejudicá-los. Eu pensei que eles não mudariam de local de nidificação. Tem certeza de que não são besouros vagabundos que esquecem o caminho de casa quando conhecem alguém? Sumo não sabia se deveria rir ou chorar enquanto olhava para seus dois seguidores. Ele circulou de volta e entrou no abrigo pela porta dos fundos. Quando Sumo entrou, as duas galinhas de penas selvagens também entraram. Oreo imediatamente correu para a porta dos fundos enquanto latia alto quando sentiu o cheiro de um cheiro estranho. No entanto, um olhar desenfreado de excitação apareceu no rosto do cão quando viu as duas novas adições à sua equipe. Oh não, Oreo vai machucar essas galinhas brincando com elas. O olhar no rosto de Oreo era tão diabólico que Sumo não pôde deixar de se lembrar das vezes em que vira cachorros pequenos e grandes brincando com galinhas em sua vida passada. Enquanto bagunçava o cabelo de Oreo, Sumo fingiu estar verificando se havia alguma pulga em seu estômago. Na verdade, ele aproveitou a oportunidade para olhar rapidamente para a parte inferior do corpo de Oreo. Ah! Oreo é uma menina. Eu não estou tão preocupado então eu acho. Oh! Oreo é uma menina. Dois pensamentos surgiram um após o outro na mente de Sumo. Não é de admirar que Oreo esteja tão deprimido ultimamente. Ouvi dizer que as garotas sempre têm aqueles poucos dias do mês em que ficam especialmente tristes. Sim, isso mesmo. Sumo estava de ótimo humor depois de descobrir o motivo por trás da queda de Oreo e rapidamente enxotou Oreo para se sentar em um canto para que seus novos vizinhos não se assustassem. Você, aquela com cabelo ruivo mais brilhante. olhando para a forma, vou chamá-la de Big Spark. Você, aquela de cabelo mais claro. Vou te chamar de Little Spark. Depois que ele terminou de nomear as duas galinhas de penas selvagens de diferentes alturas e cores de penas, Sumo pegou uma bacia extra e a encheu com água de energia psíquica antes de colocá-la na sala de cultivo que atualmente ocupava cerca de 50 pés quadrados do total espaço. Quando as duas galinhas de penas selvagens viram a bacia de água de energia psíquica, seus olhos se arregalaram. Assim que Sumo colocou em um canto, Big e Little Spark correram e se acomodaram, prontos para defender sua propriedade até a morte. Eles decidiram se aninhar aqui agora. Eles são tão fáceis de enganar. Quando Sumo viu o brilho nos olhos de Oreo, ele agarrou Oreo pela cintura e saiu da sala de criação. Estou te avisando, Oreo. Você pode brincar com Big e Little Spark, mas não tem permissão para intimidá-los. Eles são os mais novos membros da nossa base. Oreo parecia ficar tímido quando Sumo embalou em seus braços. Esta foi a primeira vez que Sumo pegou em seus braços, e ela enterrou a cabeça no peito de Sumo e não parava de se mexer. Choramingos soaram de sua boca. Eu vou assumir que você concordou. Cuide da casa. Eu tenho que sair e encontrar maneiras de cuidar de você financeiramente. Depois que Sumo levou Oreo de volta para o canto onde o kobold estava deitado, ele se limpou. Se você quisesse sobreviver no deserto, precisaria tanto dos recursos para fazê-lo quanto de uma grande quantidade de sorte. Assim como a poça de chuva ácida que os ralos criaram acidentalmente. Ele inicialmente pensou que eles iriam atrapalhar seu progresso no avanço da base.
No entanto, acabou trazendo para ele aquelas duas galinhas de penas selvagens. Agora que o abrigo, que antes era ocupado apenas por um humano e um cachorro, tinha duas novas adições, Sumo tinha um sentimento diferente em relação ao desastre iminente. Ele se sentiu muito mais confiante. Faltam 13 dias. Não há necessidade de entrar em pânico. Contanto que nenhum monstro venha e me ataque, tenho 70% de certeza de que posso sobreviver a esse desastre. Mas isso não é suficiente. Tenho que ser o campeão de todos os abrigos em todo o mundo e obter ainda mais pontos de sobrevivência a desastres para garantir que ainda esteja à frente de todos os outros na tabela de classificação pessoal. Uma expressão determinada apareceu no rosto de Suma enquanto ele ruminava para si mesmo, abrindo a porta da frente do abrigo. A primeira vez, Sumo veio para a passagem da frente após a reconstrução. No momento, o abrigo ainda não havia evoluído a ponto de a passagem ter recursos para formar uma barbacã. No entanto, slots para disparar já haviam sido deixados no design. Usando a luz que sobrou da atualização do abrigo, o painel do jogo automaticamente atualizou as passagens de saída para serem feitas de pedra também. Sumo sentiu várias emoções tomando conta dele enquanto olhava para os minúsculos buracos de tiro nas paredes. Se ele estivesse trabalhando sozinho sem a conveniência de atualizações de jogos, ele nunca seria capaz de construir tal edifício. Este foi o culminar das obras de incontáveis humanos de incontáveis civilizações. As formas de jogos de sobrevivência de ajuda trazidas para jogadores individuais eram mais do que suficientes para esses lobos solitários. Depois de abrir a segunda porta e depois a porta principal do lado de fora, uma rajada de ar fresco entrou no túnel devido ao efeito túnel. Depois de observar a profundidade das passagens, Sumo conseguiu determinar o quanto a base havia afundado durante esta reconstrução. Se a base em que eu morava anteriormente era na Terra da Coroa, devo ter afundado 5 metros abaixo da Terra da Coroa desta vez. E se você aumentar a altura, o abrigo deve estar 10 metros abaixo do solo. Sumo usou seus olhos para adivinhar os números antes de fechar a porta e caminhar em direção aos arbustos. Ele tinha um cronograma apertado e não podia perder um único segundo. Era hora de começar a escavar os minérios de enxofre nas proximidades. Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 56. Hoje também é um dia para mineração diligente. Conforme documentado na literatura, esse tipo de minério de enxofre natural já era conhecido como enxofre desde os tempos bíblicos após sua descoberta. Nos antigos registros egípcios e gregos, o enxofre era usado na medicina e na fumigação. As atividades de mineração de enxofre durante essa época foram realizadas principalmente em áreas vulcânicas como a Sicília. Até o século XX, depósitos de enxofre também podiam ser encontrados acima de cúpulas de sal. Estas duas áreas foram as principais fontes de minério de enxofre. Por mais que se olhe, este terreno não parece um lugar onde se possa encontrar minério de enxofre. É verdade que os pontos de recursos foram colocados em locais aleatórios ou havia atividades vulcânicas aqui antes do lançamento. Suma encontrou pedaços do minério de enxofre semelhante a cascalho depois de escavar cuidadosamente o solo. Para esse tipo de coisa, se alguém não tivesse um olhar atento ou tivesse conhecimento prévio de que havia uma mina de minério aqui, seria difícil identificar que era enxofre e pode ter pensado que eram apenas pedras coloridas. Sumo circulou ao redor do local uma vez e usou seus passos para medir a área de distribuição do minério de enxofre triturado ao longo do terreno. Havia vestígios de sua presença em um raio de quase 100 metros. Depois de circundar o local, ele encontrou uma pequena colina elevada desprovida de árvores. Sumo pegou a pá de boa qualidade e começou a cavar. Deus do céu! Esta pá de boa qualidade pode realmente ser muito mais forte do que uma de qualidade normal. Um feixe de luz brilhou na pá de ferro. Descobriu-se que ele havia marcado um acerto crítico com aquela primeira ação. Em 20 segundos, a resistência do solo foi bastante reduzida. Era como jogar tofu com uma pá, com Sumo jogando fora pás de terra sem esforço. Sumo examinou o solo que acabara de cavar. Depois de confirmar que continha minério de enxofre triturado,
Ele começou a cavar com tranquilidade. Cavar também era uma forma de trabalho técnico. Se alguém simplesmente cavasse para baixo, haveria o risco de a estrutura ao redor se tornar instável e desmoronar, esmagando alguém até a morte embaixo dela. Sumo testemunhou alguém cavando um porão em sua cidade natal quando criança. Para encurtar a história, a estrutura do solo ao redor desmoronou antes mesmo de o buraco atingir uma profundidade de 2 metros. Quando os vizinhos perceberam, essa pessoa estava completamente enterrada sob o solo, sufocando e morrendo naquele poço raso. Foi por isso que Sumo escolheu o método mais confiável de cavar uma escada. Era muito mais seguro e sacrificado apenas um pouco em termos de eficiência. Sob o sol quente e brilhante, uma grande pilha de terra surgiu, evidência do trabalho árduo de Sumo. Embora a construção da pá de ferro tivesse levado o meio-dia, neste momento, Sumo sentiu que valeu a pena. O aumento de eficiência da pá de ferro foi extremamente assustador. Os acertos críticos, em particular, eram inacreditáveis e seus efeitos podiam até ser empilhados uns sobre os outros indefinidamente. Isso significava que, enquanto alguém continuasse cavando, poderia continuar acionando esse efeito. Se não houvesse outras ferramentas mecânicas presentes para o trabalho de escavação, esta pá de ferro poderia facilmente substituir o trabalho de uma pequena escavadeira. Também não há gás sulfeto saindo do solo, então como essa mina de minério de enxofre se formou? Depois de cavar a cerca de 1 metro de profundidade, a escavadeira começou a encontrar resistência. Sons metálicos ecoaram quando a cabeça da pá fez contato com o chão duro. Agachando-se, Sumo roçou a superfície do solo com a mão. Ele imediatamente encontrou alguns minérios de enxofre amarelo terroso. A superfície dos minérios de enxofre era ligeiramente porosa, o que significava que o gás sulfeto estava sendo liberado. Depois de devolver a pá ao depósito, Sumo pegou a picareta de ferro de boa qualidade. Picareta de ferro, bom, descrição, uma pá de ferro feita por um artesão consciencioso. Sumo foi produzido com mão de obra grosseira e materiais resistentes, mas foi atualizado para boa qualidade por razões inexplicáveis. Refeito especial, nitidez mais há uma pequena probabilidade de acertos críticos ao minerar minérios. Para desintegração de minério com níveis de dureza abaixo de 5, comentário, é uma pena que não seja invejável picareta de ouro. Depois de pegar a garrafa de água mineral contendo água de energia psíquica e engolir 2 goles para recuperar sua força física, Sumo pegou a picareta de ferro e atingiu contra o minério amarelo na superfície do solo. Um som suave e nítido reverberou. O minério de enxofre amarelo relativamente duro de repente se desintegrou em pequenos pedaços dispersos de minério. Sumo abaixou a cabeça e se concentrou silenciosamente para absorvê-los no espaço de armazenamento. Toda a escória de minério no solo foi imediatamente coletada no espaço de armazenamento. Oh, isso é muito eficiente. Parece que vou conseguir o suficiente com apenas 1 hora de mineração. Depois de observar a quantidade de detritos de enxofre que ele havia coletado, Sumo elaborou um rascunho em sua mente. Ele acionou o efeito especial de desintegração e conseguiu colher cerca de 20 kg de minério de enxofre com apenas um golpe crítico. Na ausência de uma grande demanda por munição para armas térmicas ou pólvora, cavar 1 tonelada de minério era praticamente mais do que suficiente. O barulho continuaram. O tempo continuou a passar e o sol que havia nascido no leste começou lentamente a descer no oeste. À medida que o sol se punha à distância, Sumo teve que parar de cavar e sair do poço para procurar sinais de bestas mutantes a cada 5 minutos. Aos poucos, o sol chegou ao fim do horizonte. Um clarão do sol da tarde brilhou na vasta terra, quase como se refletisse um matiz da cor do enxofre. Tudo bem, chega de cavar. Eu fiquei sem espaço de qualquer maneira. Vou procurar mais da próxima vez, quando acabar. Erguendo a cabeça, Sumo olhou para o céu e parou seu trabalho. Neste momento, o espaço extra que ele tinha nos 2 metros cúbicos de espaço de armazenamento estava quase cheio de minério de enxofre. Com base na eficiência do processo de purificação,
Ele não teria falta de enxofre por muito tempo. Sumo saiu do poço e espanou a sujeira de sua capa de chuva. Ele começou a encher a cova com o solo escavado. Dado que o enxofre sem uma fonte de raios se dissiparia, enterrá-lo com o solo também poderia aumentar a duração da retenção do minério de enxofre. A pequena colina, originalmente empilhada na escavação, transformou-se em um pedaço de terra plana após o processo de reabastecimento. Depois de marcar o local, Sumo se virou e voltou para o abrigo. Comparado com o calor lá fora, o abrigo parecia mais um porão sombrio depois de submerso. A maior parte do calor foi isolada assim que ele entrou no túnel e a temperatura voltou a subir depois de entrar no abrigo. Quando vão acabar os dias em que não posso tomar banho? Sumo ficou no depósito de armas e tirou a capa de chuva. Ele olhou para o topo amarelado com uma expressão triste gravada em seu rosto. Ele não conseguia lavar a roupa com água de energia psíquica, uma coisa tão inútil, pelo menos por enquanto. O talento de acumular era algo que estava enterrado nos genes do povo Ashia. Mesmo que houvesse atualmente cerca de 20 litros de água de energia psíquica armazenada, Sumo apenas se atreveu a enxugar o rosto com um pano que havia sido levemente embebido em um pouco de água ao lavar o rosto pela manhã. Inferno! Bilhões de terráqueos foram transferidos para este mundo de uma só vez, mas nenhuma pessoa foi colocada perto de uma fonte de água. Vou ter que esperar a nevasca chegar antes de poder acumular uma grande quantidade de água pura. Depois de estalar os lábios e engolir a água de energia psíquica restante na garrafa de água mineral, a sensação de queimação em sua garganta diminuiu bastante. Que estranho mundo de sobrevivência! Este era um fato que todos haviam descoberto ultimamente. Era como se essas criaturas mutantes tivessem caído do céu como os humanos e, por não haver fonte de água, uma grande quantidade dessas criaturas começasse a morrer de sede no deserto. Excluindo os poucos animais que podiam beber a chuva ácida para sobreviver, a maioria das criaturas mutantes só podiam matar umas às outras e contar com sangue fresco para sobreviver. Não havia fonte de água doce em parte alguma. Era como se o cenário para as fontes de água neste mundo fosse removido, ou seja, não havia opção de incluir fontes de água. Além de abrir baús de tesouro, os humanos só podiam recorrer a métodos científicos se quisessem obter água. Por exemplo, envolvendo um saco plástico sobre uma seção de brotos folhosos para que a transpiração foliar nas folhas produzisse água condensada. Ou cavar uma pequena cova em terreno relativamente úmido e colocar um dispositivo de coleta de água no centro do fundo da cova e, em seguida, pendurar um filme plástico desenhado em um arco na superfície da cova. A energia da luz aumentaria a temperatura do solo úmido e do ar no poço. A evaporação produziria então vapor de água. O vapor de água irá condensar em gotas de água ao entrar em contato com o filme plástico e, em seguida, deslizar para dentro do dispositivo de coleta. Usando esses dois métodos, eles poderiam se atrapalhar para obter água suficiente para sustentar a vida. O método de coleta também foi compartilhado pela maioria das pessoas e gradualmente se tornou difundido. No entanto, devido à taxa de correio, as pessoas não podiam negociar o excesso de água, mesmo que a tivessem em mãos. Não sei porquê, mas mesmo que eu tenha feito um segundo poço de água, o sistema ainda não pode atualizá-lo. Assim como a capa de chuva não poderia ser atualizada sem colocá-la no guarda-roupa, o mesmo acontecia com o poço de água. Depois de balançar a cabeça e jogar esses pensamentos estranhos para o fundo de sua mente, Sumo começou a inspecionar as recompensas que obteve nesta viagem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.